Boa noite, irmãos. É um privilégio estar novamente aqui com vocês. Eu aqui no templo, junto com alguns irmãos, os irmãos aí em seus lares, prontos para a adoração, para a edificação desta noite. Eu quero pedir que todos abram suas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100, um salmo tão querido, tão lido, tão usado em culto. Embora pequeno, ele é completo, o Salmo de número 100. Falando da alegria da participação no culto. Salmo de número 100, ele usa expressões muito próprias para dizer da nossa alegria contagiante de estarmos no culto. Então ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Deus mostra aqui o quanto Ele deseja a nossa alegria. Celebrai com júbilo. Celebrar é uma palavra hebraica, shir, que quer dizer com muito entusiasmo. E júbilo, nós sabemos que é uma alegria incontida. Isso transborda. Então venham cantar, venham entusiasmar, se juntem para adorar a Deus, sabendo que Ele deseja esse nosso culto. É um serviço alegre que prestamos a Ele. Vamos sabendo que Ele é Deus, Criador, mas ao mesmo tempo que Ele é Criador e nosso dono, Ele nos trata como cidadãos dos céus. E Ele nos trata como ovelhas do seu pastoreio. É tão lindo esse texto que eu fui buscar no inário mais antigo, o inário chamado Salmos e Hinos. Os irmãos de mais idade na igreja vão se recordar com saudades desse inário, mas na medida do possível eu vou colocar hinos deste inário, reensinar alguns hinos, porque a nossa Inódia, nome estranho, mas é a coleção de hinos. Inódia é muito rica em coisas boas. E o hino do inário Salmos e Hinos antigo, o hino de número 20, baseado no Salmo 100, ele diz assim: os povos que na terra estão, a Deus bendigam com prazer. Os anjos dão-lhe adoração, assim devemos nós fazer. Na casa entremos do Senhor, por seus louvores celebrar. Ovelhas somos de um pastor, a quem buscamos adorar. Sejamos servos de Jesus e bem guardemos sua lei. Levemos sempre a nossa cruz, seguindo a Cristo, o Santo Rei. Tudo ao seu nome louvará, porque bondoso é o Salvador. O seu amor sem fim será, é sempre o mesmo, o benfeitor. Louvemos esse nosso Deus tão querido, tão amoroso, com esta letra para os irmãos mais antigos matarem as saudades e os mais novos aprenderem, com uma melodia tão conhecida, aprenderem a louvar a Deus com o Salmo 100. Cantemos para a honra e a glória do nosso Senhor. Assim
o seu amor sem fim será, é sempre o mesmo, o benfeitor. Jamais acabará o seu amor por nós, e ele sempre será nosso benfeitor. Oremos. Engrandecemos a teu nome, Senhor, aqui no templo e também dentro dos lares dos teus filhos, porque o Senhor é o Deus que nos enche de alegria. O Senhor coloca dentro de nós, derrama sobre nós o contentamento sem medida. Nós, às vezes, nem sabemos de onde vem tanta alegria, mas ela vem, Senhor, de Ti que é a fonte. O Senhor é a fonte de todo o nosso bem. Agradecemos, ó Deus, pelas pessoas que durante tantos séculos têm dedicado seus talentos de composição para fazerem excelentes letras, para nos ajudarem a compreender a Tua palavra e a louvar o Teu nome com aquilo que o Senhor inspirou, que são os versículos. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor ainda tem trabalhado em pessoas com o com o talento de composição, com o talento de música, de melodias, para fazerem novos hinos que nós chamamos de cânticos espirituais. Agradecemos, ó Pai bendito, porque o Senhor tem filtrado na tua igreja aqueles que são cânticos bons. O Senhor tem dado sabedoria aos homens e mulheres da área da música para saberem excluir aqueles cânticos que são ruins e escolherem, Senhor, aqueles que falem puramente da tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor, hoje e para todos sempre, com todos os atos de adoração da nossa igreja e também dos teus filhos que estão em seus lares. Por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Agora teremos momentos de louvores com cânticos espirituais, quando vamos exaltar a Deus porque Ele nos deu um novo coração, um coração totalmente reformulado. E fazemos isso. E em nome de Jesus, nós nos reconsagramos a cada cântico, a cada culto, a cada momento da nossa vida. Louvemos a Deus com os cânticos espirituais. Boa noite, irmãos. Vamos louvar a Deus com mais 3 cânticos ao nosso Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifesta nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito te manifesta nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifesta nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Quem
palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Santo de Deus. Amém, irmãos? Vamos cantar Corpo e Família, recebi um novo coração do Pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, abençoo meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, irmãos. O último cântico, vamos entoar em nome do Senhor Jesus.
entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. É muito bom ouvir que nós podemos estar seguros na promessa do Senhor. Muito obrigado, Jesus, por esses momentos de louvor que nós tivemos, por esses momentos onde nós pudemos, aqui na igreja e aí em casa, nós pudemos engrandecer o Teu nome, nós pudemos louvar-Te e entregar todas as nossas preocupações a Ti, Senhor. Esteja abençoando, Pai, a palavra que vai ser ministrada agora. Que o nosso pastor seja a própria voz de Deus falando aos nossos corações neste momento. Eu te louvo por tudo em nome de Jesus. Amém. Convido a todos que abram suas Bíblias em Isaías, profeta Isaías, capítulo 57. Profeta Isaías 57. Nós leremos a partir do versículo 13 até o final do capítulo, versículo 21. Isaías 57, de 13 a 21. Quando clamares, a tua coleção de ídolos que te livre, levá-los-á o vento, um sopro os arrebatará a todos, mas o que confia em mim herdará a terra, possuirá o meu santo monte. Dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face, indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhes tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto de seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar,
cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não há paz. Isaías, conhecido também como o Evangelho do Antigo Testamento, narra em seu livro um momento de 53 anos de história. Ele vai, no seu ministério longo, falando para o reino do norte que eles iriam cair em momentos de cativeiro. E depois caiu e o reino do sul, onde Joaquim foi levado por Nabucodonosor. Joaquim era um filho de Josias, do rei Josias, que tinha feito o voltar do povo de Israel, de Judá, para a adoração. Ele tinha reformulado, não só reconstruído o templo, mas tinha feito também a reforma religiosa. Mas o seu filho Joaquim fez tudo de mal, fez tudo de errado, e eles foram levados ao cativeiro, 125 anos depois do Reino do Norte, por Salmeneser, que era o rei da Síria. Mas Isaías, que compreendeu um pedaço do tempo em que o povo de Israel estava sendo avisado, cuidado, mas acabaram indo, e pegou uma parte do tempo também do Reino do Sul. Ele divide o seu livro em 8 partes. 2 partes são principais. Do 39 para trás, falando sobre a depravação do homem e como eles torceram a adoração a Deus. E do 40 para frente, sobre a restauração. Mas existem 8 partes que são profecias que falam do regresso para Israel. No capítulo 1 até o capítulo 6, versículo 13, ele coloca repreensões contra o culto, contra outros detalhes, repreensões, mas mescla com promessas. Do capítulo 7 até o capítulo 12, ele começa a ensinar o povo de Israel que Deus se fará gente, falando sobre o Emanuel. Do capítulo 13 até o capítulo 23, Deus faz várias sentenças contra as nações, incluindo Judá, Israel, Assíria, Babilônia, enfim, ele fica colocando sentenças, mostrando o seu juízo. Aí, então, começa o capítulo 24 e ele fala de juízos e promessas, do capítulo 24 até o 27. Do capítulo 28 até o 33, ele fala sobre a mão pesada de Deus causando ais, ou seja, som de dor para os incrédulos. Vai do capítulo 28 até o 33. Depois, do 34 ao 35, ele de novo fala de juízos e promessas. E a partir do capítulo 36, ele fala sobre a vida de Ezequias, onde ele compartilha Ezequias, do capítulo 36 até o capítulo 39. E depois, do 40 ao 66, ele fala do consolo sobre Israel. Então, assim a divisão do livro de Isaías, mostrando que o Senhor está preocupado com o seu povo, está avisando o seu povo, está falando do peso da sua mão sobre o seu povo, mas também fala de promessas e leva o seu povo a buscar arrependimento, mas o povo não quer se arrepender. Aliás, nós vimos no domingo passado, quando no capítulo 6 de Isaías, Deus chama, a quem enviarei, quem há de ir por mim? Por nós? Aí Isaías fala, não, envia-me a mim. Tudo bem, então vai, mas não deixa que o povo entenda a sua mensagem. Estranho para nós pastores isso, mas Deus assim determinou, porque já estava decretado nos seus planos eternos o cativeiro e tudo o que ia acontecer no cativeiro, inclusive a conversão de muitos que moravam na Mesopotâmia, na Síria, na Pérsia. Deus leva castigando o seu povo para o cativeiro, para que lá no cativeiro o povo evangelizasse aqueles
seus senhores, vamos dizer assim. E vemos no restante da história, né? A história de Esther, a história de Esdras, a história de Neemias, como que Deus moldou os corações desses, Daniel e seus amigos, como que Deus, levando para o cativeiro, usou pessoas fiéis a Ele para a conversão de outros. Deus sempre tem um plano maravilhoso. No domingo passado, queridos, nós estudamos a respeito da santidade de Deus. Vimos que lá em Êxodo capítulo 15 e Isaías capítulo 6, que a santidade de Deus mostra para nós a sua majestade, nos deixa estupefatos, nos deixa boquiabertos diante de tanta majestade. Ele é maior que todos os deuses do Egito e assim destruiu o Egito. Os soldados egípcios, né, no Mar Vermelho, mas mostra também que os anjos ficam sem ação diante da beleza da santidade de Deus. Então a santidade de Deus nos leva a ver a sua majestade. A santidade de Deus escancara os nossos pecados. Ai de mim, disse Isaías, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E depois nós vimos que a santidade de Deus também melhora, afina, faz com que a nossa adoração seja melhor. Né? Usei uma frase que a santidade de Deus é o diapasão para afinar as nossas vozes, as nossas vidas no ato de adoração. Alguns falam diapasão, outros falam diapasão, mas é aquele instrumento que os musicistas usam para afinar os seus instrumentos. E hoje nós vamos dar continuidade a esta santidade de Deus. Mas, como nós falamos a semana passada, que a santidade de Deus revela os nossos pecados, hoje nós vamos ver que a santidade de Deus, ela é motivação. A santidade de Deus é a motivação das misericórdias de Deus. Ele não entra em confusão mental. Deus não entra em confusão. Eu sou santo, mas ele é pecador, o que eu faço? Não. A santidade de Deus é tão majestosa, a santidade de Deus é tão digna de ser motivo do nosso louvor, que a santidade de Deus leva o Senhor Deus a ser misericordioso para conosco. O texto básico, né, que nós lemos aqui, Isaías capítulo 57, ele vem falando no versículo 13 que Deus faz um contraste entre o anúncio do seu julgamento, que vai do 57 de 1 a 12, com a promessa de salvação, que vai do 13 ao 21. Isso, dos 12 primeiros versículos, Deus está mostrando e pesando a mão sobre o povo. É assim que a minha mão é pesada, é assim que eu vou pesar a minha mão. Ele começa no 13, que foi o primeiro versículo que nós lemos, dizendo, se vocês estão aí, tiverem que clamar a alguém, clamem a coleção dos seus deuses, busquem nos seus ídolos, vê se eles vão salvar vocês. É isso que ele diz, quando clamares a tua coleção de ídolos, que te livre, veja se eles existem para alguma coisa. Não, eles não servem para nada, apenas para mostrar que nós erramos. Erramos em trocar Deus por outras coisas. Erramos em trocar o Criador pela criatura. Erramos em desviar os nossos olhos daquele que é glorioso para a glória mundana, temporária, corrupta. Mas então, a partir do 14, vem uma promessa. Aterrai, aterrai, preparai o caminho. Está nos lembrando do capítulo 40, né? Consolai, consolai o meu povo, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É a mesma coisa, ele está dizendo, prepare-se, prepare-se, a salvação está vindo, prepare-se. E ele diz assim, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Não mais lá no capítulo 6, quando ele fala, pregue, mas que ninguém entenda. Que eles olhem, mas não vejam, que ouçam, mas não entendam. Eu não quero que eles se convertam. Mas restará o
toco, como no terebinto e o carvalho, quando são cortados, ainda resta o toco. Assim é o remanescente fiel. Nem todas as pessoas de Israel e de Judá eram pecadoras. Existiam seguidores fiéis a Deus, que no livro de Isaías são chamados de remanescentes fiéis. Nós chamamos em teologia de igreja invisível. A igreja visível é aquela que os meus olhos veem, contemplam as pessoas dentro do templo. A invisível são as pessoas que Deus vê. E Deus vê de dentro para fora. Nós só podemos ver o lado de fora. E entendemos alguma coisa do lado de dentro das pessoas através de suas ações. Então conseguimos compreender se são verdadeiras adoradoras ou não, de acordo com a sua postura externa. Mas o texto fala que Deus está dizendo, tirai os tropeços. De agora para frente vai ser mais claro. Eu vou ser mais explícito para eles. Versículo 15. Deus começa a dizer assim. Isaías começa a dizer assim. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, no qual tem o nome de santo. Assim diz o majestoso Deus, alto e sublime. Valoroso, o majestoso, o rei sobre todas as coisas, santo, separado das tortuosidades do mundo, imune às contaminações do mundo, por isso ele é superior aos seres humanos. Os deuses pagãos só faziam o que as ambições humanas queriam. Os deuses humanos só faziam o que as ambições humanas queriam. Por quê? Porque eram mudos, surdos, sem espírito. Eram ídolos, eram postes, eram estátuas. E quem comandava as ações deste ídolo era o sumo sacerdote deles, que criava rituais, matando pessoas, matando crianças, colocando sangue humano sobre o altar, para que esse Deus dê boas colheitas. Foi assim que o vale de Geena, que era um parque, vamos dizer assim, perto de Jerusalém, quando um rei sacrificou seu filho nesse parque para que Israel tivesse uma boa colheita, Judá tivesse uma boa colheita, foi ali que mudou a palavra Geena, vale de Geena, para Sheol, que lá no Novo Testamento chama de Hades, o inferno. Era um paraíso, um local, digamos, de piquenique, que se transformou num lixão por causa do pecado de um rei que sacrificou seu filho. Para que o Deus da agricultura desse boa colheita, blá, blá, blá. Não. Apenas o que o sumo sacerdote idólatra inventa é que as pessoas vão fazendo. Mas e os milagres que acontecem, pastor? São feitos pelo diabo. São feitos pelo diabo. E Deus permite que isso aconteça para afunilar, para peneirar os seus crentes. Mas informações está lá em Deuteronômio 13. Deuteronômio 13, Deus permite os falsos profetas, Deus permite os pecados para que o povo abra os olhos. Também está em Mateus capítulo 7, quando fala daqueles que expulsam demônios, fazem milagres, fazem profecias em nome de Jesus, e Jesus fala, não vos conheço. Deus dá esta autorização para milagres, para afunilar aqueles que realmente são do Senhor. Diz o texto, mas esse Deus não se mistura com a maldade humana. Ele não é contaminado pelo mundo, ele é imune a essas contaminações. Esta declaração resume todas as riquezas da graça derramada sobre os piedosos. Qual sentença? Assim diz o alto, o sublime, o que habita no santo lugar. Exalta a sua superioridade e a sua inatingibilidade aos pecadores. O pecador não consegue se achegar a ele. Não consegue se
chegar. E agora vejam as sentenças que Deus fala, aqui a partir do versículo 15. Sentenças no sentido de lições. Vejam, Isaías está dizendo, olha, assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Agora são as palavras de Deus, como se estivessem entre aspas. Habito no alto e santo lugar. Sim. Eu sou o que Isaías disse. Eu sou o que habita no alto e santo lugar. Não percam de vista a minha santidade. Deus estaria dizendo isso. Recordamos Isaías 6, os anjos. Recordamos a adoração de Êxodo 15. Recordamos que Deus não abre mão da sua santidade. E quando ele diz assim, habito no alto e santo lugar, ele usa o verbo shakan, que dá nas suas conjugações shekinah, ou seja, instala-se para sempre, ele reside, aqui é meu. Shekinah era o nome que se dava para aquela luz que vinha dos céus e ficava sobre os montes, quando Moisés subia no monte falar com Deus. Depois que construíram o tabernáculo, de peles, então Shekinah era aquela luz que vinha dos céus, convocando o povo à adoração. Shekinah foi a luz que desceu dos céus no momento em que Salomão consagra o templo a Deus, ou seja, eu resido, isso aqui é meu. Eu resido no alto e santo lugar. Eu resido ali. Não se esqueçam disso. Eu sou inatingível. Eu estou muito longe. Os vossos pecados fazem separação entre nós. Deus não abre mão da sua santidade, de forma alguma. E nós não podemos perder de vista a santidade de Deus. A nossa reverência, em primeiro lugar, tem que ser por causa da santidade dele. Mas Deus usa de novo o verbo habitar. Eu resido, eu não visito, eu não passo de visitas. Mas ele diz assim, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Sim, eu sou o alto, eu sou sublime. Eu habito no alto e santo lugar. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Mas o meu lugar também é dentro do coração dos abatidos e dos contritos. Deus não tem duas residências, a de inverno e a de verão. A da cidade e a da fazenda. Deus não tem duas residências, tem uma só. Porque quando ele desce do alto e santo lugar, ele traz o seu trono para o coração contrito e abatido. Ele traz a sua majestade, ele traz a sua soberania, ele traz a sua santidade. E a sua santidade agora não é contaminada pelos homens, ele é imune a isso. Mas nós, graças a Deus, não somos imunes à contaminação da santidade de Deus em nossa vida em forma de misericórdia. Não se esqueçam disso. Habito também com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para chaiar. O que é chaiar? Fazer viver e continuar vivo, para colocar uma força sobrenatural dentro de nós, para nos fazer viver, reviver, ressuscitar, nascer de novo, na linguagem do Senhor Jesus, e permanecer vivos. E não perdermos esta vida nova que Ele nos dá. Esta é a construção bela do hebraico, quando ele fala para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Além de recuperar essa vida, eu vou colocar sobre ela uma proteção para que essa vida não se perca de novo. Isto é uma doutrina clássica, uma doutrina fiel às Escrituras, que é da perseverança dos santos.
Perseverança dos santos. Por que os santos perseveram? Por que os santos enfrentam as dificuldades, caem, mas ficam em pé? Por quê? Porque habita em nós o Espírito Santo. Habito também no coração contrito e abatido, para vivificar. O Senhor Jesus, depois de nos salvar, Senhor Jesus, depois de ressuscitar, ele aparece aos discípulos e fala: recebei o Espírito Santo, e sopra sobre eles. Habito também no coração contrito e abatido. Lebe. Lebe é a palavra coração, o órgão que bombeia o sangue, mas simbolicamente é usado na Bíblia como o lugar onde as nossas emoções nascem, as nossas inclinações e emoções nascem. Por isso que o nosso coração precisa ser dominado pela nossa razão, porque o nosso coração, infelizmente, é corrupto, ele se estraga, ele é enganoso, mas ele habita ali. Não porque Deus habita ali que o nosso coração é enganoso e corrupto, mas porque Deus habita ali é que nós nos arrependemos e alimentamos o nosso coração com as verdades do Senhor. Ele é tão belo nesse texto, o Senhor Deus, que ele mostra: eu não deixo de ser santo, mas também não deixo de habitar dentro de vocês, para trazer vida, para dar alegria de viver. Deus mostra que, embora santo, é sublime com o seu povo. Somente esse povo pode reconhecê-lo como Deus. Habito lá e habito cá, para trazer vida. A santidade de Deus não se mistura, não se mancha com a nossa pecaminosidade, mas a santidade de Deus nos mancha, nos purifica com a santidade de Deus, através da misericórdia. Vejam o versículo 16. Pois, assim como habito no alto e santo lugar e também habito dentro de vocês, pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito de vocês definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Se eu continuar sentado no meu alto e sublime trono, vocês serão devorados pela minha ira. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se Deus continuasse sentado no seu trono, Ele estaria tirando de nós a oportunidade do arrependimento. É isso que está escrito lá em Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5, quando fala da humildade do Senhor Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana. Deus se fez homem para habitar no coração do homem e trazer vida para esse coração. Que maravilha! Que santidade bendita esse nosso Deus tem. Versículo 17. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face, ou seja, não ouvi suas orações. E lá no capítulo 1 de Isaías, nós vemos o culto hipócrita. Leiam depois do capítulo 1. Quanto mais vocês prestam culto, mais a minha alma as aborrece. Estou cansado de sofrer impiedade associada com ajuntamento solene. Lá a sentença é terrível, porque eles perderam a noção de santidade. Mas misericórdia é um braço da santidade de Deus. Aliás, misericórdia é o bálsamo da santidade de Deus. Os elementos deste bálsamo misericórdia são dominados pela santidade de Deus. Versículo 18. Tenho visto os seus caminhos e os sararei. Deus, muito embora Ele diga que esconde a face de nós, na hora do louvor Ele continua olhando dentro de nós. Ele sabe distinguir aqueles que, mesmo sendo pressionados, oprimidos
por causa de um ato de adoração errado, acabam tendo que ficar ali. Ele está olhando o coração dessa pessoa. Ele está olhando, tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Dele o quê? Dos seus maus caminhos. O choro, a santidade de Deus nos leva a compreender o tamanho do nosso pecado e a nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. Versículo 19, como fruto dos seus lábios, como os frutos desses lábios que estão chorando, como fruto desses lábios que estão pedindo, me guia, Senhor. Este povo é pecador demais, me tira daqui de perto deles. Eu não quero pecar como eles estão pecando. Desta forma, como fruto dos seus lábios, eu criei a paz. Eu coloquei paz dentro de você, com o versículo 15. Eu sou alto, eu sou sublime, mas eu estou morando dentro de você. É o que ele diz aqui, como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe, estão em seus lares, estão nos hospitais por causa dessa pandemia. Eu criei paz dentro de vocês e eu os sararei, diz o Senhor. Ele tem poder para isso. A santidade de Deus nos sara do nosso pecado, que é uma doença, é um câncer da alma. Depois ele coloca assim, de 20 a 21, um alerta. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Não lançam peixes para fora, mas remove todos os excrementos que estão no fundo do mar e jogam só sujeira para fora. Os perversos são assim. Os perversos são assim. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não há. Deus, graças à sua santidade, Ele nos busca. Graças à santidade majestosa, a santidade que expõe os nossos pecados como aquela luz que fica em cima do espelho, mostra todas as nossas rugas, todos os defeitos da nossa face. Quanto mais próximos da luz da majestade e da santidade de Deus, mais enxergamos quem nós somos. Existem duas situações aí. Ou fugimos, como Isaías quis fugir, como Moisés quis fugir, como Pedro quis fugir. Ou então nos entregamos nos seus braços e recebemos a cura que Moisés recebeu. Arão falará por ti. Eu sei que você é pesado de língua, mas Arão falará por ti. Anjo, pegue com uma tenaz uma brasa no meu altar e purifique os lábios de Isaías. Pedro, não vou me retirar, mas eu vou transformá-lo em pescador de homens. A santidade de Deus e a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é o bálsamo constituído, novamente eu falo, pelo elemento santidade. Deus compartilha de si a santidade em forma de misericórdia e perdão. Depois ele diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Imitem esta minha santidade. Imitem o meu proceder. É por isso que a oração do Pai Nosso fala sobre o perdão. Na mesma medida que estamos recebendo o perdão de Deus, temos que perdoar o nosso próximo. Perdoar o próximo
tenha feito o que ele fez, mas se arrependeu e pediu perdão, é quando nós estamos sendo santos, como Deus é santo. Nós estamos sendo imitadores do Senhor. Não arreda de mim, sai de perto. Perdoa, mas não esqueço. Isso não é coisa de remanescente fiel. Isso não é atitude, pensamento ou sentimento de alguém que foi salvo pela graça. Isso não é atitude de alguém que é habitado também para ter o seu espírito e o seu coração vivificados por alguém que é santo, santo, santo. Queridos, a santidade de Deus é maravilhosa, assim como a sua misericórdia sobre nós é maravilhosa. Temos procedido errado, temos vivido errado. O pecado que habita em nós nos leva a cair, mas ele nos chama para conversar. No capítulo 1 de Isaías, no versículo 18, ele fala: venham conversar comigo, vamos arrazoar. Ainda que seus pecados sejam vermelhos, sejam como carmesim, vem depois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Nós vamos cantar o hino 73. Hino 73. A ti, Senhor, atrevo-me a chegar. Bem sei que sou indigno de favor. Contrito venho te implorar. Tem compaixão de mim. Sou pecador. Sim, pecador a suplicar perdão. Embora não mereça o teu favor, mas dá-me, peço a purificação. Tem compaixão de mim. Sou pecador. Fugindo eu quis em vão me libertar do meu pecado vil e opressor. E agora, exausto, eis-me aqui a clamar. Tem compaixão de mim, sou pecador. Tão infinito, ó Deus, é o teu poder, tão grande, ó Pai, o teu excelso amor. Aos rogos meus não deixes de atender, tem compaixão de mim, sou pecador. Vamos, queridos, entoar este belo hino, mesmo assentados. E depois vamos orar silenciosamente, recorrendo à santidade de Deus, recorrendo à misericórdia de Deus, que Ele nos dê vida, o nosso coração seja realmente contrito, que nós estejamos abatidos de espírito, para que Ele nos dê vida e para que possamos fazer o mesmo com aqueles que nos ofendem, com aqueles que pediram perdão e até agora não falamos, está perdoado. Vamos entoar este belo hino.
Oremos silenciosamente por alguns instantes, continuando esta oração que acabamos de cantar, pedindo a Deus o perdão pelos nossos pecados. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, nós vamos encerrar o culto com uma oração e a bênção do Senhor. Ó Deus amado, rogamos, ó Pai bendito, que o Senhor que diz que habita no alto e santo lugar, mas também no coração contrito, que a Tua morada dentro de nós, Senhor, nos incomode nos nossos pecados. Que a Tua santidade que habita em nós como Espírito Santo varra, Senhor, os nossos corações e mentes, para que possamos viver de maneira santa como o Senhor requer. Nos ajude, ó Deus, a sermos Teus imitadores. Nos ajude, ó Pai, a dividir, compartilhar, transbordar esta graça da misericórdia que o Senhor nos dá com as outras pessoas também. Cuida, Senhor, dos Teus filhos que estão em seus lares, aqueles que estão enfermos. Derrama sobre eles, ó Deus, a certeza da Tua presença e transforma, Senhor, o organismo dos que estão enfermos em organismos sadios, ó Pai. Abençoe as medicações, dê boas noites de sono, de descanso, dê, Senhor, respiração fácil para os Teus filhos. Cuida, Senhor, dos enfermos da nossa igreja, dos nossos irmãos, ó Deus, que padecem por falta de saúde no corpo, outros também por falta de saúde em suas emoções. Derrama, Senhor, a paz sobre eles. Derrama, Senhor, a Tua cura sobre eles. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Santo Espírito, permaneça no coração de cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Tenham todos uma ótima semana. Que Deus ricamente habite sempre no coração de cada um de vocês. Grande abraço.